Pela 34ª vez. Bom dia a todos. Todo mundo bem, sim ou não? Irmãos, Dia do Jovem Adventista é um dia muito especial, porque nós realmente comemoramos a juventude da igreja. E todos nós estamos empenhados nesse processo. Confesso para vocês que ontem eu fiquei bastante impressionado com o número de pessoas que a gente conseguiu levar ali para as quadras. Louvado seja Deus por isso. Nesse momento, eu queria que você, assim como eu pedi na oração, que você pedisse a Deus para que Deus falasse com você. Combinado? Combinado? Eu escutei todo mundo falando sim, né? Que Deus ele possa falar conosco nesse momento, tá certo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu mesmo, quando eu era criança, eu já brinquei algumas vezes de cinema. E quando a gente vai começar o cinema, o slide já está na tela. Quando a gente vai começar o cinema, nós falamos 3 frases muito importantes. Se o passador me ajudar. Aí. Quais são essas 3 frases? Luz, câmera e ação. A luz ela serve para ambientar. Eu não sei se quando vocês chegaram, vocês perceberam que as luzes elas estavam apagadas. Só que quando acendeu já deu uma visão nova. Como diz a história, um olhar de um tchan. Eu queria falar tchan, mas achei estranho. Deu um tchan, um negócio diferente. A luz ela serve para esse tipo de coisa. A câmera ou o ambiente, ele serve para mostrar. Ninja está aí todo dia. Ninja pede uma câmera melhor. É ou não é verdade, Ninja? Ninja pede uma câmera melhor, um estúdio melhor, algo melhor, para que a gente possa estar transmitindo para você que está em casa. E a ação é quando tudo acontece. Quando a engrenagem ela começa a rodar de fato. E eu não sei se vocês já perceberam, mas se eu fosse perguntar para vocês, irmãos, o cenário para a volta de Jesus, ele está montado sim ou não? Sim ou não? O cenário para a volta de Jesus, ele já está pronto. Então nós já temos a luz, nós já temos a câmera. E muitas vezes está faltando o quê? Ação. Muitas vezes, na nossa vida, quando a gente diz que espera a volta de Cristo, falta ação, gente. Nós temos a luz, nós temos a ambientação, temos tudo, mas está faltando ação. Esse aqui, David Wark, ele foi o criador desse ditado, desse dizer, vamos dizer assim. Ele foi o criador. Ele que idealizou esse processo. Quando ele estava gravando o filme, ele sempre se preocupava com tudo ao seu redor. Olhava as luzes, olhava tudo, via se estava tudo nos eixos, o estúdio, a câmera, e daí ele dava o grito de ação. É aquele barulhinho do negócio começava a funcionar. Vamos ver mais. E no cenário que nós vivemos hoje, eu não sei se vocês já perceberam, Diogo, mas está tudo favorável, sim ou não? Hoje em dia, se a pessoa, não, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, ele liga o YouTube da casa dele, tem gente me assistindo. Se a pessoa ela gosta de escutar, não tem o tempo para ver, vai no rádio, tem alguém falando da palavra de Deus. Hoje em dia parece que está tudo mais fácil. A comunicação, ela fez com que a palavra de Deus ela fosse bem mais longe. Eu não sei quantos estavam aqui da última vez que eu preguei, mas eu acredito sempre num propósito. E o que é que acontece? Eu falei bastante sobre o livro de Atos. E é um livro que eu gosto bastante. E o sermão sugestivo dos jovens esse ano, ele também vem falando do livro de Atos. Para quem não sabe, o nome do livro, ele já diz basicamente tudo. São o quê? Os Atos dos Apóstolos, sim ou não? Os Atos dos Apóstolos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Atos, capítulo 1, que nós vamos entender um pouquinho sobre esses atos, que eu acredito que é de suma importância para o avanço da obra. Atos. Atos, capítulo 1.
Amém ou não amém? Posso ler? Vamos abrir, vamos abrindo. Fala o seguinte. Atos capítulo 1, verso 4, verso 5 e verso 8. Nós já oramos pelo estudo da palavra, já pedimos para que Deus falasse conosco, então vamos ler a Bíblia. Fala o seguinte. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, Jesus batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aí o verso 8 agora, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então vamos lá. É muito importante que nós primeiro coloquemos em nossa cabeça que o amor, ele é ação, sim ou não? Se eu amo uma pessoa, assim como o diretor David ele ensinou, quando a gente faz tudo, luz, câmera, e precisa de quê? Ação. Eu preciso da ação. O primeiro ponto, que é bastante interessante, é que o amor, ele é ação. Aí o texto ele fala o seguinte, vou descer para que eu possa ler. A obra foi excelente nesta igreja primitiva, porque eles estavam alicerçados no amor e no Espírito. Irmão, não existe, esse foi o verso que a gente leu, não existe uma obra maior do que quando a gente está com Deus. Amém? Muitas vezes, nós tentamos trabalhar para Cristo sem Cristo. Conseguimos ir longe com isso? Não. Quantas vezes, aí eu vou falar para os líderes de departamento, quantas vezes você já se viu trabalhando para a obra e não para o Senhor da obra? É perigoso. Sim ou não? A gente se sobrecarrega de tanta coisa, que quando pensa que não, o mais importante que é Cristo, que conduz todo o nosso ministério, não vai. Não dá. Coisa demais. Então, primeira coisa, não inicie uma obra sem ter Cristo à frente. Eu acho que, se a gente fosse terminar por aqui, a mensagem eu acho que ela já seria colocada no nosso coração. Eu preciso entender que Cristo precisa estar à frente de todas as coisas. Mas aí tem mais. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, Deus convida seus filhos a desejar prontamente o batismo do Espírito Santo. Irmão, não saia de casa sem buscar a Deus. Todos os dias, quando você acorda, Deus tem lhe dado uma nova oportunidade. Não saia de casa sem buscar a Deus. O culto familiar, principalmente para os jovens, é muito importante. Não pense que esse conhecimento superficial, ele vai lhe salvar de alguma coisa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existem muitas pessoas que, e não vou dizer principalmente os jovens, vou generalizar para a igreja toda, mas muitas vezes nós estamos aqui na igreja não para cultuar, somente por uma cultura. Todo sábado é dia de quê? Culto. Eu não venho para adorar a Deus. Tanto é que enquanto eu falo, pessoas estão conversando. Pessoas estão mexendo no celular. Por mais que eu tenha pedido para que você abra seu coração para que Deus fale para você. Então, esse costume de vir à igreja só por vir, não vai levar a lugar nenhum. Coloque na sua cabeça. Deus quer falar com você. Mas você precisa sair da sua casa e vir ouvir a voz de Deus. Não pense que conversando, não pense que olhando o celular, não pense que fazendo qualquer outra coisa, que não seja ouvindo a palavra de Deus, vai levar para mais próximo dele. Vamos ver mais. Deus promete que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida poderosa e missionária. Não pense que o Espírito Santo... Não pense que você está cheio do Espírito Santo se você não consegue se levantar desse banco. E eu já começo fazendo um apelo para você hoje. Hoje, como foi avisado, às 3h30, nós teremos um movimento missionário. E nós vamos impactar a Praça da Matriz. Diga amém. Quantos aqui vão estar comigo nessa jornada? Levanta a mão. Irmão, Deus está vendo.
Só levanta a mão se você for, já baixaram. Deus está vendo. É muito importante que você se apegue nessa jornada de verdade, porque nós precisamos ter esse espírito missionário. Nós precisamos levar essa mensagem adiante. Não levante a mão para me copiar, levante a mão porque, de fato, você quer ir para lá e você quer levar a mensagem adiante. Quando você tem o Espírito de Deus, você é movido para fazer a obra missionária. Vamos ver mais. Atos capítulo 2, verso 4. Abra a Bíblia. Acho que já estão em Atos, né? Atos capítulo 2, verso 4. Amém? Fala o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Irmão, quando o Espírito Santo está atuando, coisas sobrenaturais acontecem. Diga amém. Então, todas as vezes que você se deixa ser movido pelo Espírito Santo, o sobrenatural acontece. Naquele momento, existiam pessoas de várias culturas, mas o Espírito Santo permitiu que cada um falasse como se fosse, a Bíblia fala como se fosse na sua língua materna, e eles entendiam um falando para outra pessoa. Isso é sobrenatural, isso é o Espírito Santo. Não comece uma obra missionária, não comece sua vida sem colocar Deus em primeiro lugar. Aí vamos ver mais. Uma comunidade que busca o Espírito com o coração humilde o encontrará. A partir daí, tudo é sobrenatural. E eu sei que assim como eu, vocês têm milhões de experiências onde colocaram Deus à frente e Deus começou a agir. Eu nunca vi você se entregar a Deus, colocar a sua vida no altar do Senhor e Ele não começar a fazer a obra. Às vezes aquilo que parecia impossível, se eu fosse chamar a igreja para dar testemunho aqui, a gente ia fazer uma vigília. Eu sei que ia estar cheio. Aquilo que parecia impossível para o homem, mas Deus foi lá e agiu. Vamos ver mais. Ação permanente, perseverar. Eu não sei se vocês prestaram atenção, já está todo mundo com a Bíblia aberta em Atos? Atos capítulo 2, verso 42, fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança. Não pense que ler a Bíblia uma vez por mês vai levar você a ter um relacionamento com Deus, porque não vai. Abrir a Bíblia todo final de semana. Tem gente que só lê a Bíblia no sábado. Tem gente que nem no sábado, louro. Tem gente que passa a semana todinha, vai lembrar da Bíblia ou abre só quando a gente manda. Às vezes vem para o culto e nem abre. É muito importante você perseverar. Todos os dias. E eu falo todos os dias mesmo. Você é tentado. É tentado a não fazer o culto. Eu falo por mim. Quando a gente acorda, nós temos o hábito de fazer o culto. Mas pense numa dificuldade de acordar. Às vezes já acorda em cima da hora, corre para um lado, corre para o outro. Eita, vamos orar, vamos só ler um hino, vamos rapidinho aqui para não atrasar. E começa a colocar Deus para trás. Nós precisamos perseverar. Deus, ele precisa ser o centro. Não coloque Deus em último lugar. Se for para atrasar, não se atrase com Deus. Se atrase com o seu trabalho, se atrase com qualquer coisa. E a gente falando na lição, eu acho que cabe muito isso. Muitas vezes, nós achamos que por não haver câmeras, nós podemos tapear Deus, Marilene. Eita, Deus não está vendo aqui, eu vou só cantar um hino. Hoje eu já li a Bíblia ontem, não vou ler hoje não. Não pense que funciona dessa forma. Você precisa estar todos os dias buscando a palavra de Deus. Aí vamos ver. Mas você sabe o que me faz pensar nisso? Quem aqui frequenta uma escola sabatina? Levanta a mão. Eu vi que hoje, na verdade, não sei se é por hábito, mas a igreja lá não estava como está nesse momento. Não sei se era porque alguns estavam na salinha, enfim. É muito importante que nós tenhamos esse momento de estudo da palavra. É muito importante. Eita, mas eu não estudei a semana toda.
tenha esse momento, pelo menos da escola sabatina, para recapitular a lição. Principalmente os jovens. A maioria dos jovens, né, que é o Thaís está lá, só vai chegar depois das 8h30 não, depois das 9h30, quando a gente já está na metade da lição, já pega um trechinho. É muito importante que você venha cultuar. E a escola sabatina, eu acredito que é a base para que quando a gente vá para a nossa escola ou faculdade ou qualquer outra coisa, nós possamos enfrentar as nossas lutas diárias. Porque Deus, Ele fala. Amém? Deus, Ele fala em todas as situações, e principalmente na escola sabatina. A gente tem uma dúvida, está com alguma coisa. Eita, isso aqui era o que eu estava perguntando, Ju. E Deus foi lá e respondeu. Deus, Ele fala com a gente. Aí vamos ver. O ser humano é um ser social por natureza. Aquele que não pode viver em sociedade ou não precisa, devido à sua própria suficiência, não é membro da sociedade, mas uma besta ou um deus com D minúsculo. Quem falou isso foi aquele velho ali, eu acho que vocês conhecem, o nome dele é Sócrates. Ele falou que o ser humano que não vive em meio sociável, ele é uma besta, ou se acha um deus. Se acha, ele não nasceu para ver realmente sociedade. Irmão, você não é uma ilha. E tem muita gente, e às vezes nós escutamos, paz, eu não vou para a escola sabatina porque o pessoal fica perguntando, tem o horário dos pedidos, eu fico pressionado para pedir, mas fico com vergonha. Irmão, deixe Deus falar com você. Vá para lá e prove. Não pense que você nasceu para viver numa ilha. Nós cristãos, sem essa comunhão aqui, e tem alguns membros que muitas vezes caem nesse pensamento, eu vou cultuar de casa, agora eu posso assistir tudo pelo YouTube. Louvado seja Deus, porque nós transmitimos o culto. Mas se você pode vir aqui, ter o contato com os irmãos, abrir a Bíblia, participar junto com a gente desse momento, porque eu creio que assim como Deus está na sua casa, Deus ele também está presente aqui nesse momento. Então, quando nós estamos aqui, nós de fato sentimos a presença de Deus. Vamos ver mais. Voltou aqui. Atos, capítulo 2, verso 1, o 42 e o 46. Apareceu uma água aqui. Amém? Atos, capítulo 2, o verso 1, o 44 e o 46. Fala o seguinte. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo dia, no mesmo lugar. O 44 agora. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmão, isso é o contato. Todos os dias eles estavam juntos buscando a palavra de Deus. E foi daí que veio o reavivamento sobrenatural. Não pense, vou repetir, não pense que você é uma ilha, que você pode, não, eu vou me isolar aqui, vou ficar sozinho, vou buscar Deus. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Se não fosse assim, professor Marcos, Deus só tinha criado Adão. E ele tinha vivido eternamente e pronto. Mas nós fomos criados para viver em conjunto. Aí vamos ver mais. A Igreja do Amor em Ação era uma comunidade socialmente coesa. Poderíamos definir esse grupo como um grupo de amigos que esperavam o melhor amigo de todos e sua breve volta. A igreja primitiva, eles eram um grupo de amigos. Nós vamos ver mais na frente que todos tinham um só pensamento. Era o pensamento de salvar, era o pensamento de levar a mensagem adiante. E todos eles eram amigos. Louvado seja Deus, porque apesar de todas as nossas dificuldades, nós pelo menos tentamos resolver aqui, né, Lita? Todos os problemas, tudo que acontece, tudo se resolve aqui. E nós temos um só propósito, é fazer o melhor para a causa de Deus. Aí vamos ver mais. Isso aqui é muito interessante. Pequeno grupo. Eu nunca vi uma arma tão poderosa para atrair pessoas do que o pequeno grupo. Quantos aqui participam do pequeno grupo?
Amém. Pode melhorar, pode melhorar. O que acontece? No pequeno grupo Louro, a gente consegue atrair pessoas que muitas vezes não têm coragem de vir para cá. Mas está lá, adorando a Deus, comendo, enfim, fazendo N coisas para que nós, primeiro, possamos melhorar o nosso vínculo com Deus e melhorarmos também o nosso vínculo de amizade um com os outros. Se uma igreja se reúne aos sábados em seu culto regular de adoração, mas além disso é formada por grupos de amigos que durante a semana desfrutam de uma deliciosa pizza com um refrescante suco natural, que riem ao desfrutar de uma dinâmica recreativa, que se emocionam ao ouvir as experiências dos outros e que compartilham a experiência em Jesus, sem dúvida, será uma igreja diferente. Será mais forte, será mais amorosa e será fortalecida pela unidade daquele que a forma. Por isso, cuide do seu PG, participe dele e seja ativo e programe-o. Irmão, quem estava aqui ontem nas quadras pôde perceber. O contato é tão forte que acabou o PG e ficou todo mundo lá conversando. Isso é viver em sociedade. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, fomos feitos para viver juntos. Acabou o PG, a gente lá, todo mundo reunido, comendo o pão com soja e suco. Foi maravilhoso. Então, assim, esses momentos sociáveis são muito importantes. Nós conseguimos alcançar as pessoas que muitas vezes a gente nem imaginava. E aquela pessoa que olha a igreja, porque é muito difícil para quem é de fora entrar por essas portas. Para nós que já somos daqui é muito fácil, mas para quem é de fora é muito difícil. E talvez aquela pessoa que não consiga passar por essa porta esteja lá, ouvindo a palavra de Deus, cantando. Enfim, é muito importante que, assim como na escola sabatina, onde nós aprendemos todas as doutrinas, esse trimestre nós estamos falando sobre fidelidade, já falamos sobre o sábado, já falando de mordomia, já aprendemos sobre tudo. Mas, acima disso, é muito importante que nós participamos do pequeno grupo, desse contato pessoal com as outras pessoas. Aí vamos ver mais. O amor é solidário. Se ajudar uma só pessoa a ter esperança, não terei vivido em vão. Quem falou isso foi Martin Luther King. Se ele conseguir ajudar uma só pessoa a ter esperança, a vida dele teve um propósito. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual tem sido o propósito da sua vida? Será que você tem levado a Cristo para as outras pessoas? Será que você tem mostrado: ó Senhor, eu quero levar esperança para essa pessoa, eu quero te mostrar para essa pessoa, eu quero dizer que a vida não é só isso. Existem mais coisas a se viver. Ou será que você tem vivido só por você? É muito importante que nós coloquemos na nossa cabeça: minha missão não é essa. Outro ponto, outra frase. Não há nada mais forte no mundo que um coração de um voluntário. E eu sei que aqui tem muitos voluntários. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu estava no curso e até no meio militar, nós aprendemos que todo mundo é voluntário. Está todo mundo em forma. Voluntário para doar sangue. Alguns levantam a mão. Se você não levanta, você é voluntário. Então, nós criamos esse hábito, vamos dizer assim, por fim da força, que todo mundo é voluntário. E ser voluntário, ajudar outra pessoa, eu acredito que não exista coisa melhor. Vamos ver mais. Atos capítulo 2, verso 45. E depois nós vamos para Atos 4, o verso 34 e 35. Acho que já está todo mundo aberto em Atos, né? Fala o seguinte: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Eu gosto muito de bater nessa tecla, que nós precisamos levar o amor para outra pessoa. E tirar da nossa cabeça essa desculpa esfarrapada de: eu não vou dar porque ele vai desviar, ele vai fazer outra coisa com dinheiro.
Isso não pertence a você. Sua missão é ser mão de Deus aqui nessa terra. Você precisa ser um voluntário para ajudar a outra pessoa. E assim como a imagem, o amor ele é um imã. Quanto mais nós distribuímos amor, mais ele vem para nós. Quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, quanto mais nós levamos a palavra de Deus para as outras pessoas, mais esse amor volta para nós. Não por interesse, mas é de uma forma automática. E aí o texto ele continua falando o seguinte. Quem está falando isso é a irmã Ellen White. Ela diz o seguinte: rebuscai o céu e a terra, e não existia aí rebuscar o céu e a terra, e não existia aí revelada uma verdade mais poderosa do que aquela que se manifesta em obras de misericórdia aos que necessitam da nossa simpatia e auxílio. Eu queria parar por aqui. Não existe uma obra mais poderosa do que a obra de misericórdia. É muito importante levar a palavra para outra pessoa, é muito importante falar de Cristo para outra pessoa, mas acima de tudo, eu preciso sanar a necessidade da outra pessoa. Quantos aqui hoje querem ser voluntários para sanar a necessidade das outras pessoas? Quantos aqui querem entregar de fato? Mas nós acabamos de ler no verso de Atos que as pessoas vendiam as suas casas, vendiam os seus terrenos, vendiam tudo para que pudessem ajudar as outras pessoas. Isso é difícil demais, Marinice. Isso é difícil demais, mas nós precisamos entender que a maior obra que eu posso fazer é a obra voluntária missionária. Missionária não, a obra de misericórdia. Eu preciso olhar para outra pessoa e me perguntar, o que é que fulano está precisando? Será que nesse momento é o momento adequado para a gente já ir com a palavra? Ou será que eu preciso levar um alimento físico? Ou será que eu preciso dar um suporte emocional? Ou será que eu preciso fazer qualquer outra coisa? Eu preciso ter esse olhar para outra pessoa e tentar entender o que é que o meu irmão está precisando. Vamos ver mais. Sabe o que me faz pensar nisso? Missão Caleb. Irmãos, eu sei que muitos de vocês não tiveram o privilégio de participar, mas eu acredito que não existe uma obra missionária tão satisfatória igual a Missão Caleb. Se entregar de fato, 1 mês, 15 dias, 20 dias, enfim, se entregar para Deus e viver unicamente para Ele. Eu tenho um sonho, e eu queria compartilhar com vocês esse sonho. Desde que na verdade, antes até de entrar no ancianato, eu sempre quis que toda a igreja tivesse envolvida num evangelismo central, onde a gente pudesse visitar todas as pessoas, a gente pudesse trazer todas as pessoas para cá e levar a palavra e todo mundo envolvido. E em nome de Jesus, esse sonho vai sair esse ano, diga amém. Nós vamos estar envolvidos nessa missão. Talvez não como uma missão Caleb, mas como um evangelismo ou qualquer outra coisa. Mas esse ano, nós vamos impactar essa cidade. Nós vamos levar a mensagem de Cristo para as outras pessoas. E se ela estiver precisando de alimento, a gente vai levar o alimento para essa pessoa. Se ela estiver precisando da palavra, a gente vai levar a palavra para essa pessoa. Mas nós vamos impactar essa cidade, em nome de Jesus. Vamos ver mais. Amor é ação multiplicadora. É aquilo que eu falei. Começa com um. Eu sei que muitos não fizeram, mas vai se multiplicando. E toda essa igreja, daqui para o final do ano, eu sei que já disseram muito amém, mas toda essa igreja daqui para o final do ano, todo membro dessa igreja vai ser um missionário. Amém por isso. Atos capítulo 2, verso 41 e verso 47. Abra a sua Bíblia. Acho que já está todo mundo em Atos. Vou ler. Fala o seguinte. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmão, a obra de convencimento, ela é do Espírito Santo. Mas
Quando nós nos envolvemos, quando nós buscamos a Deus, quando nós levamos a palavra para outra pessoa, à medida que a gente vai fazendo isso, Deus ele vai acrescentando os membros a essa igreja. E como eu falei no começo, eu tenho um sonho. Que essa igreja ela vai ser cheia, a gente vai fazer a galeria da galeria, ou um anexo, ou qualquer outra coisa. Mas nós vamos levar a mensagem para as outras pessoas, para toda essa cidade. Para que no final dos tempos, ninguém chegue para mim, Jessé, e diga, eu não sabia disso não, você não me contou não. Você é culpado disso aí porque você não me contou. Isso não vai acontecer nessa cidade, em nome de Jesus. Vamos ver mais. Batismo. O batismo é a decisão natural de um coração que recebe plenamente a palavra de Deus. Os batismos serão o fruto natural de uma igreja onde o amor é ação. Eu acho muito interessante o cuidado de Deus até com as palavras. Quando ele escreve lá em Atos, capítulo 2, o 47, ele não diz, o primeiro ancião vai encher a igreja, o pastor vai encher a igreja, o diácono vai encher a igreja. Não. A palavra fala que, à medida que os membros iam se consagrando, o próprio Deus, ele ia acrescentando essa igreja. E aí já fica o meu apelo para a gente fazer votos. Irmãos, que bonito seria se todo momento desse, todo dia do jovem, toda semana de oração, todo programa do Ministério da Mulher, Lita, qualquer programa, nós finalizássemos com pessoas sendo entregues ao batismo. E isso pode ser possível nessa cidade. Nós só precisamos despertar. Além da luz que a gente já tem, o cenário está ótimo. Além da climatização, dos bancos, está tudo perfeito. Nós precisamos da ação. Nós precisamos nos movimentar, sair desse banco, sair desse conforto. Esse frio, esse banco confortável, está tudo tão bom. Nós precisamos da ação, nós precisamos levar Cristo para as outras pessoas. E aí, que papel nós podemos desempenhar nessa multiplicação? Essa aqui é Maria Alice. A história de Maria Alice é muito interessante, porque desde criança, ela participava do clube de aventureiros, depois foi para o clube de desbravadores. Quando ela completou 15 anos, começou a namorar com alguém de fora da igreja. E aí foi aquela briga para lá, briga para cá, cedeu para um lado, cedeu para o outro, e o negócio não estava dando certo de jeito nenhum. Ele fazendo algumas pressões para ela. Eu sei que no final disso tudo, depois de muitos anos de relacionamento, ele acabou abusando de Maria Alice. E ela ficou afastada. Ela parou de ir para a igreja, começou a se sentir culpada, não queria mais saber de ninguém. As coisas começaram a ficar ruins de fato. Isso aconteceu quando ela tinha 15 anos, ela conheceu ele. E aí ela passou 7 anos longe da igreja. Até que em um momento, um pequeno grupo lembrou dela, Kel. Disse, a irmã Maria Alice. Eu lembro dela nos aventureiros. Lembro dela nos desbravadores, ela estava sempre na igreja aqui, do nada ela parou de vir. Vamos fazer alguma coisa para que a gente possa trazer ela. E eles pensaram, chegaram à conclusão, já sei, vamos escrever cartas falando o quanto ela é importante e que nós lembramos dela, que ela faz muita falta aqui nessa igreja, nós precisamos dela aqui. A dor que ela estava sentindo já era muito grande. Por mais que o antigo relacionamento que ela tivesse já tivesse acabado, ele já tivesse sido preso, mas a dor que ela estava sentindo e a culpa era muito grande. Porque ela sabia que, querendo ou não, tinha ultrapassado uma linha, que era namorar pessoas fora da igreja, tinha ultrapassado uma linha que não podia, e talvez por isso a consequência veio. E o PG Jovem pensou, o que é que a gente pode fazer para trazer ela de volta? Começaram a escrever cartas e vamos visitar ela. E foi aquela festa. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz de verdade. E fizeram a serenata, todo mundo se organizou, disse, você é especial para Deus, fizeram aquele banner, a melhor coisa do mundo. Quando chegaram lá na casa de Maria Alice, ela recebeu o povo tudo assustado, né? E aí eles abriram o bilhete e cada um começou a ler. E cada leitura, o irmão chorava, Diogo, com saudade dela, e ela chorava mais. Cada vez que ela se lembrava a quem ela fazia parte, a que povo ela fazia parte, ela chorava mais. Até que ela chegou a dizer
Ela escreveu uma frase, eu não vou nem falar para vocês, eu vou ler, que diz o seguinte: quando ela começou a ler as cartas, quando ela viu todo aquele povo lá, ela disse que se sentiu como se Deus estivesse falando assim para ela: ó, eu estou aqui, filha, eu te amo, e você é parte da minha família. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Eu e você temos um chamado para agir. Nós não fomos feitos para vir somente à igreja, somente mais um dia, somente ficar aqui e esquecer que o mundo existe. Nós não fomos feitos para isso. Eu e você, nós fomos chamados para agir. E nesse momento, enquanto eu falo, eu sei que na sua cabeça já apareceu vários irmãos que você sabe que precisa da sua ajuda. Eu sei que você sabe que existem pessoas que estão do seu lado, que estavam do seu lado, e hoje você sente falta delas. Não desista dessa pessoa. Ela faz parte da nossa família. E por mais que o mundo esteja puxando ela, tenha certeza. O momento que ela teve mais felicidade foi os momentos que ela passaram junto ao Pai. Então que nesse momento, enquanto a música estiver sendo cantada, eu queria que vocês fizessem um voto com Deus. Senhor, me ajuda a ser tuas mãos nessa terra. E eu queria que você ficasse de pé. Mas isso é um compromisso sério. Só levante de fato se você estiver disposto a se comprometer a buscar as pessoas que estão perdidas e trazer de volta para a nossa família. Vocês podem vir aqui para a gente começar. A família Jurandir vai começar a cantar. E aí, a partir desse momento, vocês vão ficando de pé, caso você queira entregar sua vida a Deus.